Olá, 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 galera, vamos chegando aí, estamos começando mais uma live para você que tem acompanhado aí a gente, você que está aí nos acompanhando tanto pelo Instagram quanto também pelo nosso YouTube. O pessoal que está aqui no YouTube está aqui comigo, aqui eu consigo ver vocês, já está entrando o pessoal. E o tema da nossa live de hoje é não aguento mais, estou no fundo do poço. Mas antes de a gente começar, deixa eu ver aqui se o meu áudio está legal, se vocês estão conseguindo me ouvir, se está tudo ok, se vocês conseguem me ver direito, se estão conseguindo me ouvir novamente. E a gente vai falar hoje aqui sobre estou no fundo do poço. O que é que eu vou fazer? O que eu irei fazer agora? Essa é uma live mais que eu vou estar respondendo algumas perguntas, algumas dúvidas que o pessoal me fez aí durante a nossa semana. Eu postei lá uma caixinha de comentários e o pessoal foi colocando as perguntas, foi questionando, e a gente vai conversar sobre isso na live de hoje, certo? É sobre este assunto que a gente vai falar, sobre o fundo do poço. Então, o áudio tá legal? Coloca ok para mim aí, só para eu saber se tá ok. Pessoal aqui do YouTube, já vai deixando like, aqui para mim, que eu preciso saber se tá tudo ok o like. Vai compartilhando, você que está chegando aí agora, compartilha esta live aí junto comigo, porque a gente vai conversar hoje sobre um assunto muito importante. Se você se encontra no fundo do poço, se você está passando alguma situação muito difícil da tua vida, e você está numa situação que você não aguenta mais, parabéns, você chegou no lugar certo. E é aqui que a gente vai conversar sobre esse assunto, ok? Aqui que a gente vai falar sobre isso. Eu vou te mostrar algumas coisas, algumas etapas que você pode fazer e que você deve fazer durante essa trajetória para que você possa sair do fundo do poço. Então, vamos entrar em bases, tá? Primeiro, o pessoal do YouTube, vamos lá. Eu estou olhando para cá porque aqui é a minha referência para o pessoal do YouTube, a câmera é uma só, mas eu estou olhando aqui os comentários, para saber se está tudo ok. E o pessoal do Instagram está tudo aqui, então de repente eu estou olhando para cá e para lá, mas eu estou ligado aí com vocês, ok? Então vamos lá, vamos falar primeiramente sobre o que é o fundo do poço. Lucas, o que é o fundo do poço, O que simboliza isso? O fundo do poço, para muitas pessoas, é o fim. Para muitas pessoas, o fundo do poço é aquele local onde você está lá e você não está numa situação muito difícil, está numa situação muito complicada e você não sabe como sair. Existem diversas situações que te levam ao fundo do poço, diversas situações. Uma das situações mais complicadas, que eu posso dizer assim, são as drogas. Você que é viciado em drogas, a gente falou na live passada sobre a escravidão, pessoas que são escravidão. Se você é escravo da droga, geralmente você chega ao fundo do poço. Mas existe também outros tipos de fundo do poço. Existe também outros tipos de situações que você pode enfrentar ou está enfrentando na tua vida, que você se encontra num beco sem saída. O fundo do poço seria a última etapa. É quando você está na última etapa, você não tem mais para onde ir, você não sabe mais o que fazer. É o fundo do poço. O fundo do poço é quando você está em uma situação tipo terrível, uma situação tipo o final de tudo. É uma situação o qual para você talvez não exista solução, pelo menos na tua mentalidade, a tua mente acredita que não existe solução. Então isso é o fundo do poço. É sobre isso que a gente vai falar aqui agora para você, tá? Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você que está aí. O fundo do poço não é o final. Tem muita gente que acaba tirando a sua própria vida, diz assim, eu vou tirar a minha vida, eu vou, não quero mais existir porque eu estou no final de tudo. Mas na verdade o fundo do poço
não é o final, pode ser o início de uma nova trajetória na tua vida, pode ser o início de uma nova vida. Então você que está aí no fundo do poço, você que está no fundo do poço, você que está arrasado, você que está aqui no YouTube comigo, né? Não se esquece de deixar o like, você que está no YouTube. Se você estiver aqui no Instagram, o pessoal está chegando aqui ainda no Instagram, migra aqui também para o YouTube, porque o YouTube você consegue me ver melhor. A gente consegue interagir, embora o Instagram, né, os comentários são muito legal. Mas o pessoal do YouTube aqui, deixa o like, vai lá, compartilha essa live, eu espero vocês. A gente vai falar hoje aqui sobre o fundo do poço. Você que está aqui no Instagram, compartilha pelo menos com 10 amigos, 10 pessoas que estejam no fundo do poço, que estejam numa situação muito difícil e que precise sair urgentemente dessa situação. Então vamos lá. O fundo do poço é um lugar muito difícil, um lugar de difícil acesso. É um lugar onde a pessoa, se ele entra lá e ele acredita que não tem mais solução para aquela vida que ele está vivendo, aquela situação que ele está vivendo. Então eu vou te mostrar algumas estratégias aqui de como você pode fazer para sair desse fundo do poço. E não só isso, dar a volta por cima, porque o fundo do poço não é o final de tudo, ainda não é o fim. O fundo do poço não é a última etapa, né? O fundo do poço, na verdade, existe uma luz no fim do túnel. Então existem pessoas que acreditam, eu estou no fundo do poço, essa situação não tem mais jeito na minha vida, está tudo complicado, está tudo difícil e eu não sei mais como fazer. Então, existe vários tipos de situações. Por exemplo, fim de relacionamento. Muitas pessoas entram no fundo do poço, entram no buraco, final de relacionamento. Drogas te faz também entrar na bebida, se entregar na bebida, né? Às vezes não só o álcool, mas também o cigarro também faz com que as pessoas entrem no fundo do poço. Parte financeira da tua vida, se você está vivendo uma parte financeira muito complicada, também faz com que as pessoas entrem no fundo do poço. Existem outras situações, como por exemplo, né? Lidar no trabalho, estresse no trabalho. Às vezes você está lá no trabalho, você não consegue sair de determinadas situações, você acaba entrando no fundo do poço. Então, o fundo do poço, para muitas pessoas, né, pelo menos 99% das pessoas, diz assim, o fundo do poço é o final. É o local onde não tem mais saída. Então, a minha única alternativa é eu tirar a minha vida. Eu sair deste mundo. E é engraçado essa questão do suicídio, a gente tem estudado muito sobre isso. Pessoas que se suicidam, elas não querem se matar. Elas não querem perder a vida. Na verdade, elas querem se livrar daquele problema, que é um problema imediato. E como elas não sabem como fazer, elas acabam tirando sua própria vida. Eu ouvi, né, um depoimento de um rapaz que ele, antes de se matar, ele falou que ele iria fazer isso, porque na verdade ele acreditava que ia se livrar daquele problema, porque ele tinha um problema com as drogas. Ele não queria de forma nenhuma que mais cedo ou mais tarde as pessoas a quem ele devia as drogas chegassem na sua casa, onde ele morava, ou então com seus pais, e acabasse fazendo alguma coisa ruim para ele, tá? Então, o que acontece? Ele acabou fazendo isso como uma forma de se livrar daquele problema, se livrar daquela situação difícil. Então, meus amigos, se você se encontra em uma situação complicada na tua vida, e muitas vezes você diz assim, poxa, essa situação é muito difícil, não tenho possibilidade de sair dessa situação. Eu quero ajudar você a se livrar da situação e sair do fundo do poço. Primeira coisa que eu quero que você note aí, anote essa chave. O fundo do poço ainda não é o final. Anote isso aí para você não esquecer. O fundo do poço não é o final. É o início de uma nova vida, de uma nova trajetória, de um novo caminho. Leve o fundo do poço como se fosse um aprendizado daquilo que você está passando. Anota também isso aí, o fundo do poço, ele não é para te matar, mas ele é para te fortalecer. Então existem algumas situações que a gente enfrenta na nossa vida, enfrenta na nossa história,
a gente acaba entrando no fundo do poço. Coloca aqui para mim, por favor, vamos lá, pessoal do YouTube, coloca assim, qual é a situação mais difícil que você está passando? Não precisa especificar o que você está passando, tá? Só precisa colocar assim, financeiro, profissional, material, familiar, né, amoroso, só bota só o tópico que eu vou entender aqui e a gente vai conversando. Daqui a pouquinho eu vou responder algumas perguntas que as pessoas me fizeram durante a semana, né? Eu abri a caixinha de perguntas lá e tem muitas perguntas interessantes que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas eu quero falar com você sobre essa questão de não ser o final. E para se basear nisso aqui, eu trouxe uma história muito, muito conhecida, que é a história de José. E também vou falar um pouco também sobre a história de Davi, certo? Se você não conhece essas histórias, está na Bíblia, os textos é Gênesis, tá? E o outro texto é de Reis. Você pode procurar lá, você vai encontrar essas duas histórias. Então, a primeira história é a história de José. Vamos observar que José, logo no início da sua história, ele era um garoto de 17 anos, ele vivia dentro da sua casa, da sua parentela, e vivia uma vida tranquila com seus irmãos. Ele tinha 11 irmãos, e era uma vida tranquila, né? Uma vida onde tinha suas desavenças, tinha seus problemas, mas era uma vida tranquila. Mas um certo dia, José ele acabou tendo dois sonhos. O primeiro sonho, ele sonhou que ele estava num local colhendo trigo, colhendo espiga de trigo, e essas espigas de trigo, elas se quebravam. Eles cortavam as espigas e, junto com seus irmãos, ele estava junto, e os seus irmãos, cada um soltava as espigas e aqueles móis de trigo se inclinavam perante a de José. Olha que algo interessante. Depois José teve outro sonho. José sonhou que ele estava que 11 estrelas e o sol e a lua se inclinavam, né, perante ele. Então ele teve esses dois sonhos. Então o que aconteceu com José? José, quando ele teve esses dois sonhos, contou para o pai dele. Ele disse: pai, eu tive esses dois sonhos. Eu sonhei que as espigas do meu irmão se curvavam perante mim. Depois eu sonhei com as estrelas, o sol e a lua se curvavam perante mim. E o pai dele foi interpretar o sonho. O pai dele disse: olha, José, isso aqui é o seguinte. Você que está aqui no YouTube junto comigo, deixa o like, tá? Vamos lá que a gente vai falar aqui sobre o fundo do poço. Eu vou te ensinar 5 estratégias para você sair dessa situação difícil que você está passando. Pessoal do YouTube. O pessoal está comentando aqui, conhece a história de José. Pessoal do Instagram, compartilha aí com 10 amigos. Você que vai assistir esse vídeo depois, compartilha com 10 pessoas que precisem, que você acredite verdadeiramente que estão aí no fundo do poço e precisem sair de uma situação muito difícil, porque eu vou ajudar você a sair dessa situação difícil. Então, o pai de José, ele interpretou o sonho, ele disse assim: olha, José, é o seguinte, esse seu sonho está dizendo que você, 11, os seus irmãos vão se curvar perante você. Porém, quando falou do sol e a lua, o pai dele riu e disse assim: será que até eu, José, seu pai e a sua mãe, né, que seria em consideração ali o sonho, vamos se curvar perante você? Aqueles dois sonhos gerou uma inveja muito grande na vida de José, uma inveja terrível. Os seus irmãos ficaram com inveja, a sua família ficou com inveja. E por onde José andava, eles falavam, zombavam dele. Eles zombavam dele, diziam assim: você é sonhador mó, que significa sonhador louco, mentiroso, onde que a gente vai se curvar perante você? Isso é uma loucura total. Mas foi isso que aconteceu com o José. E aí os seus irmãos, por ter tanta inveja, tanto ciúme dele, o que foi que aconteceu? Eles acabaram pegando José e jogando dentro de um poço, né? O fundo do poço. E é aqui que eu quero parar para você, porque José estava naquele fundo do poço. Eu fico imaginando o que é que José passou, o que se passou pela cabeça de José, o que foi que José pensou naquele momento, né? A primeira coisa que a gente pensa quando a gente está no fundo do poço é o seguinte: Deus me abandonou, Deus não me ama, eu joguei pedra na cruz, eu fiz alguma coisa de errada, eu não mereço viver porque eu estou aqui no fundo do poço.
A segunda situação que a gente pensa é o seguinte, né? O que foi que eu fiz para merecer estar aqui nesse fundo do poço? O que é que eu fiz para estar aqui hoje? Então, são diversas situações que a gente enfrenta, diversos problemas que a gente enfrenta, que a gente acaba entrando nesse fundo do poço, entrando numa situação difícil. E eu quero que você saiba que cada situação que você está passando hoje, cada dificuldade que você está passando, é fruto das suas escolhas, fruto daquilo que você escolheu. Então, se você está passando um casamento atribulado, se você está passando um casamento difícil, isso é fruto do que você escolheu, aquilo que você escolheu, tá? Aquilo que você escolheu. Ah, meu casamento está muito ruim, foi você que escolheu. Mas tem gente assim, Deus me deu a minha esposa, Deus ele vai fazer a parte dele, mas você vai ter que fazer a sua parte. Então, se você está passando algum problema, seja no teu trabalho, você diz assim, eu estou passando um problema no meu trabalho. Foi aquilo que Deus me deu, né? E eu acho lindo uma oração de um jovem na igreja que ele diz assim, eu estava orando e eu queria que Deus me desse pelo menos um carrinho velhinho. Deus me desse qualquer carro, pelo menos um carrinho velhinho. E quando ele começa a dirigir aquele carro, o carro vai quebrando, vai dando problema, vai ficando na estrada. Ele diz assim, foi Deus que me deu. Não, olha, você pediu este carro a Deus. Então eu quero que você saiba que o fundo do poço, aonde você está, não é o fim. Anota esse código aí, anota essa chave para você não esquecer. Não é o fim, é o começo de uma nova trajetória. E segundo, imagine agora que José estava lá e aí você diz assim, mas jogaram José, aquilo não foi fruto das suas escolhas, não foi fruto daquilo que ele tinha escolhido. Claro que não. Foi inveja dos seus irmãos. Os seus irmãos o invejavam de uma forma que acabou jogando ele no fundo do poço. José poderia ter ficado deprimido, José poderia ter ficado triste, José poderia ter chorado. Eu não sei se ele chorou, porque a palavra de Deus ela não traz assim muito claro o que aconteceu ali no fundo do poço. Mas se eu fosse José, eu oraria a Deus, perguntando a Deus, por que eu estou aqui? O que é que eu vim fazer aqui nesse fundo do poço? Você que está aqui no YouTube, deixa seu like, compartilha, é só o like. É um botãozinho que tem assim uma setinha para cima, você vai lá e deixa o like, tá? Que a gente vai comentar daqui a pouquinho aí. Tem umas perguntas que eu vou responder aqui no final, daqui a pouquinho, tá? Segura aí que eu vou falar um pouquinho aqui sobre o fundo do poço. Então, existem essas situações. No caso de José, ele foi lá pelas invejas dos irmãos dele. Às vezes a gente é colocado em situações que a gente acaba entrando no fundo do poço por inveja de alguém. Em situações difíceis, por inveja de alguém. Mas tudo isso é possível sair do momento difícil, sair da situação complicada na nossa vida e dar a volta por cima. É só você querer sair daí. Lucas, como é que eu faço para sair? Calma que eu vou te ensinar, eu vou te mostrar o caminho para você sair dessa situação difícil que você está enfrentando hoje. Uma situação talvez seja familiar, talvez seja uma situação complicadíssima na tua casa, talvez seja uma situação financeira que você está passando difícil e eu quero te ajudar. Mas deixa eu fazer um convite para você, que está me lembrando aqui, que no dia 29 de janeiro deste ano, 2022, nós vamos ter um mega treinamento de inteligência emocional que eu chamo Destravando o Seu Propósito. O pessoal do YouTube já está entrando no grupo VIP. Primeiro link na descrição da bio tem lá. Se você não encontrar, você coloca aqui embaixo nos comentários eu quero e eu mando o link para você. O primeiro link na descrição da bio, Destravando o Seu Propósito, onde eu vou te mostrar ferramentas que vai te auxiliar, que vai te ajudar a você destravar o teu propósito, a crescer, a ver o mundo de uma outra forma. Eu vou te mostrar ferramentas que vão te auxiliar a você ter prosperidade na tua vida. Então, se tudo está dando errado para você, se nada dá certo, se tudo aquilo que você faz anda para trás, você precisa encontrar o teu propósito, você precisa descobrir o que é que está dando errado. Isso aqui é um quebra, você vai quebrar todos os paradigmas da sua vida e você vai conseguir vencer.
Dia 29 eu vou te mostrar essas ferramentas, 29 treinamento intensivo. Primeiro link da bio. Pessoal do YouTube, tá aqui embaixo na descrição, tá? Pessoal do YouTube, aqui embaixo na descrição, vai lá. Quem tiver também no meu Instagram, quiser vir aqui pro YouTube, é melhor, a visualização é melhor, os comentários é melhor, não desprezando o Instagram, mas a gente liga porque é importante. Ok. O pessoal tá falando assim, Lucas, José poderia ter ficado chateado com seus irmãos, mas não ficou. Na verdade, José ficou chateado com seus irmãos por estar lá no fundo do poço. É uma prova disso, né? José ficou, mas era um propósito. E é aqui que eu quero entrar. Então, a primeira coisa, não é o fim. O fundo do poço não é o fim. Ainda há um novo começo. E segundo, quando se chega no fundo do poço, é porque há um propósito de Deus para a tua vida. Há um propósito de Deus para a tua história. E é aqui que eu quero entrar. Deus, ele prepara você para algo sobrenatural, para algo extraordinário. Então, às vezes é preciso você enfrentar algum tipo de situação, porque isso vai te amadurecer, isso vai fazer com que você cresça, isso vai fazer com que você fique mais forte. José estava lá no fundo do poço. Deixa a história de José e vamos falar um pouquinho sobre a história de Davi aqui agora. Eu quero comparar as duas histórias e você vai entender o porquê. Davi foi um homem, né, quando criança, que ele foi desprezado também pela sua família. Ele foi desprezado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Os seus irmãos participavam da guerra, participavam junto lá com o rei, e nas melhores batalhas. E o seu pai ficava em casa junto com a sua mãe, cuidando lá das ovelhas, cuidando das fazendas que eles tinham. Davi não era uma pessoa pobre, mas também não era uma pessoa rica, ele era uma pessoa, podemos dizer, intermediário. E é interessante saber disso. Aí você diz assim, como é que Davi era desprezado pelo seu pai? Sim, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. A palavra de Deus diz que quando Samuel, que foi o profeta enviado por Deus, foi lá ungir Davi, ele chegou na casa de Jessé. É interessante saber disso, que quando ele estava lá, Samuel perguntou para Jessé, o seu pai, onde é que estão os seus filhos? Que eu vim aqui abençoar, vim fazer algo de Deus aqui. Onde é que estão seus filhos? Ele mostrou todos os seus filhos. Está aqui fulano, 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 está todos eles aqui. Quando passaram todos os filhos, preste bem atenção nisso que eu estou dizendo para você. Quando se passou todos os filhos de Jessé, Samuel olhou. Deus havia falado com Samuel, lógico, tinha dito assim, olha, não quero nenhum desses, eu já rejeitei todos esses. Não quero esse, não quero esse. Tinha falado lá. E aí o que foi que Deus fez? Deus tocou no coração dele e ele falou, Samuel falou, Jessé, acabaram-se os jovens, acabaram teus filhos, só são esses? Aí o pai dele disse assim, me lembrei, me lembrei agora, tem um filho que está lá no pasto, está lá desprezado. Davi, ele era desprezado, ele tomava conta do pasto. O salmista Davi, o próprio salmista, quando ele escreveu os salmos, ele disse o seguinte, eu tive que pagar, restituir aquilo que eu não havia tirado de ninguém, aquilo que eu não havia roubado de ninguém. Olha que algo interessante saber disso, que os seus irmãos acusavam muitas vezes. Davi era uma pessoa que ele tomava conta das ovelhas, ele levava comida para os seus irmãos, certo? Levava comida para os seus irmãos, tomava conta da sua casa, levava as ovelhas, alimento e ainda mais, os seus irmãos o acusavam de roubo, o acusava, né? A sua família acusava que ele tinha tirado alguma coisa, ele tinha que restituir. E ele mesmo falou, disse assim, olha, eu tive que restituir aquilo que eu nunca tirei, nunca mexi de ninguém. Então Davi ele foi desprezado, porque naquele momento, quando Samuel chegou, ele poderia ter dito, chama Davi, mas não. Ele foi deixado de lado. Isso poderia ter tirado Davi do seu propósito, do seu foco, sim. E por um certo tempo talvez tenha tirado, mas Davi era uma pessoa que ele conhecia a Deus de uma forma extraordinária. E ele sabia que tinha um propósito. Quando Davi foi levar comida lá para o seu
para os seus irmãos, é interessante que eles foram levar lá a comida, e quando chegou lá, todo mundo estava fugindo do gigante. Todo mundo fugia, porque o gigante Golias era grande. E o Golias falava assim, será que não tem ninguém aí? Não existe ninguém no meio de vós que vem aqui me enfrentar, né? Cadê o Deus de vocês? E Davi chegou lá e disse assim, falando com seus irmãos, falando com as pessoas que estavam lá, vocês vão deixar? Vocês vão permitir que falem assim do nosso Deus? E os seus irmãos desprezavam ele tanto assim, vai tu morrer. Vai lá, faz o que você quiser. E sabe o que foi que Davi fez? Davi fez, eu vou enfrentar o gigante. E aí surgiu uma coisa muito interessante na vida de Davi, que foi o próprio Saul, que era o rei na época, tirar a sua armadura, retirar a sua armadura e entregar na mão de Davi para que Davi vestisse. A Bíblia diz que como Davi era criança, um jovem ainda magro, Saul era uma pessoa mais forte, mais robusta, e a armadura não cabia nele. A armadura não cabia. E ele ficou ali solto dentro da armadura, ele percebeu que não ia entrar aquilo ali. Então eu quero fazer um link agora com as duas histórias e parar aqui para que você entenda. Existem certos tipos de situações que a gente enfrenta, que a gente quer acelerar o tempo, que a gente quer que as coisas aconteçam. E às vezes as coisas não acontecem. Às vezes surge problema no trabalho, às vezes surge problema no âmbito familiar, às vezes surge problema na nossa vida mental, espiritual. A gente pede muito, ora Deus, e parece que Ele não responde a nossa oração. Parece que nada acontece na nossa história. E isso nos faz nos travar, nos faz retirar o nosso ânimo. Isso faz com que a gente fique triste. Eu conheço várias pessoas que são pessoas de patente altíssima, mas sofrem de depressão, sofrem de ansiedade, sofrem de tristeza. Estão sempre no fundo do poço porque não encontram o verdadeiro propósito e parece que nada acontece em sua vida. Então o que eu quero dizer para você é que José ele estava lá no fundo do poço, esperando talvez uma atitude de alguém para tirar ele lá. Não sei, dos seus irmãos, da sua família, talvez do próprio Deus. Já no caso de Davi, ele foi enfrentar a situação que era um gigante, porém ele foi colocar uma armadura que não pertencia a ele. Ele foi se revestir de algo que não era dele, não era o tempo dele. Você entende? Então o que eu quero dizer para você? Você que está aqui no YouTube comigo, deixa o like. Eu estou vendo aqui que está mais de muito mais pessoas e metade apenas deixa o like. Não sei porque o like é de graça. Tem um botão aqui embaixo, gente. Só vai lá um botão assim, ó. Você vai lá, clica, dá o like que vai compartilhar esse vídeo. O YouTube vai entender que é relevante e vai entregar a mais pessoas. Você que está aqui no Instagram junto comigo, ainda dá tempo de você compartilhar. Compartilha pelo menos com 10 amigos, né? Vai lá, clica aqui. Tem uma setinha, você manda lá para 10 amigos. Que isso vai ajudar, o Instagram vai entender que esse conteúdo é relevante e vai mandar para mais pessoas, ok? Então, como eu estava dizendo a vocês, existe um momento certo de você agir. Existe um momento certo de as coisas acontecerem na sua vida. Então, muitas vezes a gente quer se precipitar, quer usar uma armadura que não é nossa, quer colocar uma capa que não é da gente, quer fazer algo que não é para ser feito. E você precisa esperar o tempo de Deus. Então, quando você entra num poço, quando você entra numa situação difícil, é simplesmente para que você seja maduro, para que você possa amadurecer com aquela situação. Então, às vezes você enfrenta uma situação difícil, enfrenta uma situação que parece desesperadora, que parece que não tem mais jeito. E aí eu já te dou outra chave para que você anote aí essa chave. Quando você estiver numa situação muito difícil que não puder resolver, anota aí, vá descansar. Descanse. Como é que é? Você quer que eu vá dormir? Você quer que eu vá descansar? Sim, vá descansar, vá dormir. Porque quando você for dormir, quando você for descansar, no outro dia, você vai perceber que aquilo que estava difícil vai começar a clarear, as ideias vão começar a chegar na tua mente, na tua cabeça.
Então, quando você estiver passando uma situação muito complicada, descanse, relaxe. Você vai ver que você vai conseguir resolver com mais facilidade, principalmente com mais ânimo também. Então, perceba que há diversos tipos de situações. Davi ele foi desprezado pela sua família, porém, ele, quando chegou no gigante, ele enfrentou o gigante. A gente sabe muito bem que ele pegou a armadura, jogou para fora, você não precisa disso. E foi com aquilo que ele tinha. Então anota essa chave aí agora. Quando chegar numa situação difícil, no fundo do poço, não adianta você fazer coisas mirabolantes, coisas grandiosas, coisas que talvez você nem saiba fazer. A dica é, a chave é, use aquilo que você tem ou aquilo que você sabe. Use aquilo que você tem ou aquilo que você sabe. Então não adianta de nada você querer fazer, eu vou fazer igual fulano faz, vou fazer igual ciclano faz, A, B. Não adianta você querer fazer igual as outras pessoas, você é diferente. Você é diferente. Então se você é diferente, você não tem como você enfrentar o gigante igual Davi enfrentou. Você tem suas próprias metas, você tem seu próprio espelho, você tem seu próprio passo. Então você precisa entender isso, você precisa aprender com isso. Então muitas vezes, as situações que você vai enfrentar e você vai se revestir com armaduras que são das outras pessoas. Você não precisa de armadura de outras pessoas. Porque tem gente que diz assim, eu estou enfrentando fulano aqui no meu trabalho, que está me perseguindo, tem um colega meu que me persegue no trabalho, e eu vou fazer igual a fulano de tal. Eu vou dar em cima, eu vou quebrar, eu vou fazer assim. Não faça isso. Não faça. Fulano, ele fala, ele faz ou age desse jeito. As pessoas já conhecem ele desse jeito. Se você agir de outro jeito, você vai ver que as pessoas vão, opa, calma, que é isso? O que está acontecendo aqui? As pessoas vão ver, opa, tem alguma coisa diferente, alguma coisa estranha aqui. Então, use aquilo que você tem, use aquilo que você sabe, use aquilo que você conhece. Não adianta de nada você querer usar as coisas das outras pessoas, a atitude das outras pessoas, a armadura das outras pessoas. Mas se você aprender a usar as suas ferramentas, o que é que você sabe fazer? O que é que você entende? Qual é o jeito que você sabe? Use isso que você tem e você vai ver que será muito mais fácil, muito mais prático você sair do fundo do poço. Porque muitas vezes, isso acontece comigo também, acontece com todos, né? A gente estamos em determinadas situações e a gente começa a observar, e eu faço muito isso, tá? O pessoal do YouTube aqui continua compartilhando, deixa o like. Eu estou vendo aqui que tá 50% das pessoas que estão assistindo deixaram o like. E as outras 50% não deixaram o like. Então deixa o like, tá? Eu vou te contar aqui a chave mestra daqui a pouquinho, mas eu só vou contar quem chegar aí nos pelo menos 100%, tá? Então, eu estava falando sobre Davi. Então, muitas vezes, a gente está enfrentando certo tipo de situações, certo tipo de problemas. Muitas vezes a gente está no fundo do poço de uma forma que a gente diz assim, a gente começa a olhar a prosperidade das outras pessoas. Eu faço isso. Quem nunca fez isso, por favor, que atire a primeira pedra. E a gente começa a dizer assim, poxa, fulano conquistou X, Y, Z. Fulano conquistou isso, por que eu não consigo conquistar também? Ora, fulano é fulano, você é você. Então o que você precisa achar, encontrar no teu caminho é o teu propósito, aquilo que você sabe fazer. Porque muitas vezes, mas Davi enfrentou o gigante desta forma, foi com 5 pedrinhas, será que eu conseguiria também acertar as 5 pedrinhas? Ora, Davi tinha 5, jogou uma, acertou a primeira, mas talvez você tenha 50 pedras e você não consegue acertar. Davi era craque na funda, que no caso é a baleadeira pra gente, né? Brasileiro, né? A funda é o estilingue, né? Davi era craque naquilo. Será que você também é craque nisso aí? Então, há situações que a gente não pode estar olhando fulano, porque fulano faz desse jeito, porque fulano conseguiu desse jeito, porque fulano está fazendo isso. Se você for tentar fazer da mesma forma, 90% das chances, talvez 99% das coisas
vai dar errado. Você vai andar para trás. Agora, se você encontrar o teu propósito, se você encontrar o que é que está dentro de você, se você conseguir encontrar o teu caminho, você vai seguir sua própria meta, seu próprio jeito, seu próprio ritmo, e você vai ver que vai dar certo. E é lindo isso. Porque entenda que Davi, ele enfrentou o gigante e José ficou no poço, esperando que os seus irmãos tirassem ele de lá. Olha a diferença entre um e outro. Os dois têm o mesmo passado, né? A rejeição familiar. Davi foi rejeitado pela família e José foi rejeitado pela família. Todos os dois passaram por dificuldades. E todos os dois tinham o mesmo objetivo. Deus havia dado o mesmo objetivo aos dois. E provavelmente a mesma idade os dois tinham, entre 17 anos. Então, José, o propósito dele na terra, que Deus havia dado a ele, era dele se tornar governador. O propósito de Davi era de se tornar rei. Então, praticamente a mesma coisa. Os dois iam ser generais, os dois iam comandar um exército, os dois iam comandar pessoas. Então, por que Davi não foi para um poço? Por que Davi não enfrentou um poço? Sabe o que aconteceu? Que quando Davi, antes de enfrentar o gigante, as pessoas ficaram rindo dele. Ah, tu é uma criança, você é muito pequeno, não tem possibilidade de fazer. Sabe o que Davi disse? Davi disse, olha, quando eu estava lá com as ovelhas de meu pai, veio um urso e eu não fugi do urso, eu enfrentei. Quando eu estava lá, veio, tomando conta das ovelhas do meu pai, veio um leão e eu não fugi do leão. Eu fui lá e enfrentei. Então são esses pequenos desafios que me fizeram mais forte, que me fizeram mais inteligente. Davi estava dizendo, olha, esses pequenos desafios, que foi o leão e o urso, me amadureceram, me deram ideias, estratégias para vencer, para chegar aonde eu tenho que chegar, para me fortalecer. Então, às vezes a gente chega no fundo do poço, situações difíceis, a gente está desesperado. Então, talvez, meu amigo, se você estiver desesperado hoje, assim, eu não aguento mais, a situação está muito complicada, está muito difícil, não sei o que eu vou fazer, estou com a mão na cabeça, estou desesperado. Eu preciso tomar alguma atitude na minha vida. E aí você observa a história de Davi e observa a história de José. E observe, se você é José, José foi uma pessoa de oração, uma pessoa que ouvia a voz de Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Davi era uma pessoa de oração, sim, mas ele era uma pessoa mais de ação. Ele agia mais, ele agiu mais do que José. A ação de José foi interpretar sonhos. José ficou num poço. Ele brigou com seus irmãos, mas foi mesmo assim, foi para o poço. Depois ele foi vendido para ser escravo. Foi para o deserto, virou escravo. Depois ele foi vendido para a casa de Potifar. Continuou como escravo. E depois ele foi acusado de um crime que ele não cometeu. De seduzir a mulher de Potifar. E foi para a prisão. E em nenhum momento você encontra José tentando fugir, José tentando, brigando, José querendo morder alguém, querendo fazer alguma coisa com alguém. Não, em nenhum momento você encontra José fazendo isso. Todos os momentos você encontra José calmo, não só solitário, mas também confiante no que ele estava passando. Era um sinal de que ele iria ter um retorno no futuro, que Deus ia ajudar ele. Tudo que José passou, ele sabia que ele ia enfrentar aquilo ali, mas ele estava aprendendo algo, que tinha um propósito. Tinha um propósito de Deus, então ele sabia qual era o seu propósito. Ele sabia que os seus sonhos, por mais distantes que ele esteja, não ia morrer. E anota aí essa chave que eu vou te dar aqui para fechar essa história de José, para você entender. A chave é: quanto mais distante você está, quanto mais te distanciam do teu sonho, mais próximo está de acontecer. José estava muito distante, na visão dele, na cabeça dele, estava muito distante do sonho dele, de realizar o sonho dele. José estava muito distante de acontecer alguma coisa na vida dele. Porém, ele imaginava na cabeça dele.
Mas quanto mais as pessoas tentam te distanciar do propósito de Deus na tua vida, quanto mais as pessoas tentam te distanciar daquilo que Deus quer para você, mais próximo, mais perto você vai ficar daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Anota essa chave aí. Quanto mais distante parece que estou do meu sonho, mais próximo estou da vontade de Deus. Então José estava distante do sonho dele, ele imaginava isso na cabeça dele, mas Deus estava trabalhando para que o sonho dele fosse acontecer. Porque o propósito de Deus era que José fosse governador do Egito e não governador lá na casa dele. Então é importante você entender isso. Então todo momento você encontra José orando, José acreditando em Deus, José calmo, José paciente. Alguns historiadores, alguns estudiosos acreditam até que se compara José com Jesus, né, pela forma de tranquilidade, de confiança em Deus. Né? Jesus também, Jesus por nenhum motivo ele brigou, ele tentou fugir, ele bateu, não. Jesus ele foi como um cordeiro levado à matadora. José ele foi como um cordeiro levado até a prisão, sair da sua casa. E passou todo esse processo. Então Jesus também, ele passou todo o processo, mas ele seguiu calado. Ele sabia que existia um propósito maior por trás daquele sofrimento. Anota isso aí, anota essa chave. Existe um propósito maior por trás desse sofrimento que você está passando. Existe algo muito maior do que você possa sonhar ou você possa imaginar por trás disso que você está passando. Então, José sabia disso, que existia algo sobrenatural atrás disso que ele estava passando. E Davi? Davi, ele foi uma pessoa totalmente oposta de José. Ele enfrentou, quando chegou o leão, ele não simplesmente orou a Deus, ele foi lá e matou o leão. Quando veio o urso, ele foi lá e matou o urso. Ele foi lá e enfrentou seus irmãos, enfrentou sua família, enfrentou todo mundo. E quando chegou o gigante, que todo mundo fugiu, José foi lá e disse assim, eu não vou fugir desse gigante. José não, desculpa. Quando chegou o gigante Davi disse, eu não vou fugir desse gigante. Eu não vou deixar que esse gigante atormente a minha vida, que zombe do meu Deus, que zombe daquilo que eu acredito. E Davi foi lá e enfrentou. Davi tinha 5 pedras, lançou a primeira e acertou na primeira. Não, aí você diz assim, foi a pedra que matou o gigante? Não, a pedra derrubou, feriu, né, a testa do gigante. Né? O gigante caiu. Mas Davi, depois que derrubou o gigante, Davi não fugiu. Davi foi lá, pegou a espada pesada do gigante e matou-lo. Cortou a sua cabeça enquanto o gigante estava inconsciente. Então, veja que Davi ele foi enfrentando os problemas, ele foi dando um passo, ele foi evoluindo. Então, se você está no fundo do poço, se você está numa situação difícil, anota essa chave aí também. Você precisa evoluir a cada dificuldade que você passa, a cada problemática que acontece na tua vida, a cada coisa que você enfrenta, a cada situação difícil. Isso aí é para que você evolua. Então você precisa colocar a tua mente, a tua mentalidade naquilo que você está enfrentando para que você possa evoluir. E quanto mais você evoluir, mais você vai ficar forte. E vão acabar os problemas? Não, não vão acabar os problemas. Davi enfrentou primeiro um leão, depois enfrentou um urso, depois enfrentou um gigante, depois veio o rei querendo matar Davi, com um exército querendo matar Davi. Sabe o que o Davi fez? Enfrentou o exército, enfrentou o rei e se tornou rei, porque ele sabia do seu propósito. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que muitas vezes você é rejeitado pela sua família, você é rejeitado pelo teu marido, pela tua esposa, você é rejeitado pelos teus filhos, muitas vezes você é rejeitado pela sociedade, te rejeita, as pessoas que estão ao teu redor rejeitam você, as pessoas que estão ao teu redor não acreditam nos teus sonhos, não acreditam em você, tua família não acredita naquilo que você, no teu propósito, os teus sonhos. Mas isso não é o sinal, isso não é para que você vá para o fundo do poço. Isso não é para deixar você no fundo do poço e você permanecer lá. Mas isso é para te fortalecer. E eu quero te dar uma dica agora. Eu vou fechar com essa dica. Eu quero deixar essa chave para que você possa destravar a tua vida. E através dessa chave você vai destravar a tua mente. E você vai entender o teu propósito.
Mas antes de eu dizer essa chave, deixa eu falar com o pessoal aqui no YouTube, que eu já vou responder as perguntas de vocês. Mas eu quero que vocês deixem o like, por favor, deixe o like aqui no YouTube. Você que está no Instagram, manda para 10 pessoas, pelo menos 10 pessoas compartilhem essa live. Pessoas que precisam, que estão no fundo do poço, que precisam sair deste exato momento, tá? Do momento difícil. Você que está assistindo comigo depois, você que vai assistir depois desse vídeo, compartilha esse vídeo, deixa o like, né? Mostra que você entendeu. Se você tiver passando alguma dificuldade, coloca aí também, eu quero te ajudar. Então é o seguinte, vou fazer meu convite novamente para o dia 29. Gente, dia 29 eu vou estar com um treinamento Destravando Seu Propósito. Tem um link lá na minha bio, primeiro link da bio, Destravando Meu Propósito. Vai estar lá, você entra, vai para um grupo VIP, onde eu vou te mostrar tudo que você precisa fazer para participar desse treinamento. Nesse treinamento eu vou te mostrar coisas extraordinárias que vão destravar a tua mente. Não só isso, dentro desse treinamento, todos os dias terá uma coisa diferente, uma coisa nova. Você vai aprender a acordar mais cedo, você vai aprender a dormir mais tarde, você vai aprender a construir o teu propósito diante daquilo que você deseja, aquilo que Deus quer para a tua vida. Dia 29 de janeiro de 2022, destravando o teu propósito, tá? Eu conto com você nesse treinamento. Então deixa o like aqui, pessoal do YouTube, pessoal que está aqui junto comigo, compartilha essa live, compartilha. O pessoal está me lembrando também aqui do Café no Deserto. Café no Deserto acontece todos os domingos. Café no Deserto, todos os domingos, a partir das 7h da manhã, onde eu vou estar respondendo comentários, vou estar respondendo você, eu vou estar tirando a tua dúvida e vou trazer uma palavra extraordinária que vai mudar a tua vida, a forma de você pensar, de agir, a forma que você vê as coisas. Você vai ver as coisas diferentes, tá? É um treinamento de inteligência emocional, mas com a palavra poderosa para transformar a tua vida. 7h da manhã, todos os domingos. Lucas, por que é 7h da manhã? Porque, amigo, 7 é o número de Deus, é o número da perfeição, é o número que Deus escolheu. Então, você acordar às 7 da manhã, vai estar todo mundo dormindo e você vai estar lá recebendo a bênção de Deus, a perfeição de Deus sobre a tua vida. Então, às 7 da manhã, domingo, todos os domingos, Café no Deserto. Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui com você sobre a chave extraordinária. Essa chave vai mudar a tua vida, vai mudar a tua forma de pensar, a tua forma de agir. Então, você que está aí no fundo do poço, você que está passando uma situação muito complicada na tua vida, você que está dizendo assim, olha, eu não aguento mais. Para mim chega, eu não sei o que fazer, não sei qual atitude eu vou tomar, não sei mais, estou desesperado. Você que está desesperado, presta muita atenção nisso que eu vou dizer aqui. Presta muita atenção, que isso vai mudar a tua vida. Às vezes e todas as vezes também acontece isso. Que você vai passar um problema, que você está enfrentando um problema, tá? E terminou um problema, não vai chegar ao fim. Terminou um problema, vai vir outro, terminou outro problema, vai vir outro, cada vez maior. Os problemas eles vão aumentando de frequência. Então, às vezes você está com problema no nível 10 e quando você termina aquele problema vai aparecer no nível 20, no nível 30, 40, até você enfrentar todos, até a eternidade. Nunca vai acabar de vir problemas para você. Mas deixa eu te dar uma informação muito importante, você está aqui no fundo do poço. Às vezes você está lá no fundo do poço e diz assim, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. Mas existe uma chave que pode destravar a tua vida, que pode destravar a tua mente. Lucas, o que é essa chave? Essa chave é confiar no que está acontecendo. Como é que eu faço? Como é que eu vou confiar no que está acontecendo? Sim, confiar no que está acontecendo. Deixa eu dar um exemplo prático para você e eu vou trazer a chave, você vai entender a chave mais claramente. Escuta bem. Às vezes você está dirigindo um carro, você vai sair da sua casa e o carro não pega. Você diz assim, poxa, o meu carro não pegou, e você fica desesperado. Cara, eu vou me atrasar, o carro não pegou, faltou gasolina, ou você está saindo de casa e às vezes furou o pneu do carro, da moto, da bicicleta, sei lá. E aí você diz assim, poxa, furou, e agora o que eu vou fazer? Eu vou chegar atrasado no trabalho, você vai
O que é que eu vou fazer? Você fica desesperado porque é um problema, tá? Vai lhe atrasar. Mas aí, se você confia no que está acontecendo, você confia no processo que está acontecendo, você começa a entender, abrir tua visão. Poxa, será que se eu tivesse pegado o meu carro e nada tivesse acontecido, será que teria acontecido uma coisa pior lá na frente? Porque muitas vezes você diz assim, poxa, eu estou aqui, eu não entendo por que isso aconteceu comigo. Mas às vezes é a mão de Deus, do Criador sobre a tua vida, que está lhe ajudando para que não aconteça algo pior ali na frente. Confiar no processo, confiar naquilo que você está passando. Então, você diz assim, estou numa situação complicada, estou numa situação difícil e eu não entendo por quê. Confie no processo. Entenda o processo. Aceite o processo. Comece a analisar. Poxa, por que é que eu estou passando isso? E como é que eu vou fazer para sair daqui? Aí você diz, não, mas não tem como sair. Tudo bem, mas eu vou confiar no processo. Porque olha o processo de José. José foi para o poço. Depois ele foi ser escravo. Olha o processo de José. Ele foi para a casa de Potifar. Depois da casa de Potifar, ele foi preso. E então ele virou governador. Então, olha o que José aprendeu. Olha a escola de José. Ele confiou no processo. Olha o que aconteceu com ele. Quando ele estava no poço, José aprendeu a ficar sozinho. Aprendeu a confiar nas pessoas. Aprendeu a confiar em Deus. E aprendeu também a não confiar nas pessoas, nos seus familiares que jogaram lá. Depois José foi escravo. José aprendeu a viver com pouca comida, a viver na escravidão. Quem é escravo não vive do melhor. Às vezes vive apanhando, vivendo no frio, com fome. Então José aprendeu o que é ser um escravo. José aprendeu a viver sem nada. Olha o processo, preste atenção no processo. José aprendeu que lá na escravidão onde ele estava, aquilo ali amadureceu ele, tornou ele mais forte, porque José era uma criança, ele ficou mais forte. Ele teve que pegar algumas coisas pesadas, então isso deu mais massa muscular para ele. Ele aprendeu, confia no processo. Depois José, ele foi para a casa de Potifar. Chegou lá, Potifar comprou ele. E sabe o que foi Potifar fez com ele? Potifar colocou ele para administrar a casa. José foi administrar. Então José tomava conta dos escravos. Olha aí, tá vindo a mensagem para você aqui agora. José tomava conta dos escravos, mas ele já sabia como era ser um escravo. Ele entendia. Então, olha só, ele passou, ele aprendeu para depois tomar conta de alguém. Então, José começou a administrar a casa de Potifar. Ele começou a ver as coisas, começou a administrar. Isso foi ensinando a ele. E depois ocorreu o momento que José foi para a prisão. E lá na prisão ele precisou ficar sozinho. As pessoas não confiavam nele, porém ele estava aprendendo a perdoar os seus irmãos. Ele estava dentro de um processo, entendendo o que era a prisão. Deus estava mostrando a ele como funcionava uma prisão para que ele pudesse amadurecer a sua mente e poder tomar conta lá fora. Quando José saiu, que ele foi ser governador, a primeira situação que ele enfrentou foi 7 anos de fartura e de sequidão. Foi a primeira situação que ele enfrentou. Primeira situação que José enfrentou. Então, imagine se José tivesse saído da casa dele e ido direto para o palácio para ser governador. Você acha que ele seria um bom administrador ou um mau administrador? A resposta é simples. Um mau administrador, meu amigo. Ele não seria um bom administrador porque ele não passou o processo. Ele não aprendeu durante o processo. Mas lá no Egito, quando ele virou governador, ele sabia tomar conta de escravo. Ele sabia sobre colheita, porque ele foi escravo, ele teve que fazer colheita, ele teve que trabalhar na lavoura, ele teve que entender sobre plantação, ele teve que entender sobre carregar coisas, fazer logística, porque ele foi escravo. O escravo fazia de tudo. Então ele confia no processo, que vai dar certo. Então a chave que eu quero te dar é essa: confia no processo que vai dar certo. O processo que você está passando na tua vida, a situação que você está enfrentando, por mais difícil que seja,
Confie no processo, porque esse processo está te ensinando para aquilo que Deus vai colocar na tua mão lá na frente. Aquilo que Deus vai entregar na tua vida, aquilo que Deus vai colocar na tua mão será tão extraordinário, será tão grande, que você precisa confiar no processo de passar pelo poço. Eu estou no fundo do poço, eu não aguento mais. Confia no processo, porque esse processo está te ensinando para aquilo que Deus quer colocar na tua mão. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida será tão extraordinário que você precisa passar por esse processo para aprender. Quando José virou governador, olha o processo que ele teve que enfrentar. Ele teve logo ali, vai ter isso aqui, vai ter essa dificuldade, vai ser um ano de sequidão aqui no Egito, o que é que eu vou fazer? Ele já sabia. Ele passou na casa de Potifar, ele administrou uma casa, agora ele consegue administrar lá o palácio, um reinado. Ele foi escravo, agora ele consegue administrar os escravos, agora ele entende como é que ele vai fazer a mão de obra, olha a logística, né? José teve que aprender matemática, logística, como é que fazia estocagem, como é que criava, que ele criou um celeiro onde ficou lá vários tempos de alimentos, e quando foi no tempo da sequidão ele doava para as pessoas. Quem foi que ensinou isso a ele? O processo. Todo o processo que ele foi passando foi amadurecendo ele, construindo ele, foi a faculdade que ele precisou passar para enfrentar aquilo que Deus ia colocar na mão dele. Então, a palavra que eu deixo para você que está aí no fundo do poço é: confia no processo. Confia naquilo que você está passando. Aprenda com isso. Anota essa chave aí. Eu preciso aprender. Anota assim: eu tenho que aprender no processo. Eu preciso aprender nisso que eu estou passando. Eu vou aprender com isso que eu estou passando. Isso não vai me matar, isso vai me fortalecer para aquilo que Deus quer colocar na minha vida mais na frente, no futuro. Se você observar, Davi foi da mesma forma. Davi só enfrentou o gigante porque primeiro ele enfrentou o leão, enfrentou o urso. Aquilo fortaleceu, aquilo ensinou ele táticas. Quando ele enfrentou os dois animais, aquilo ensinou ele táticas para que ele pudesse enfrentar o gigante. Aquilo deu força para que ele pudesse enfrentar o gigante. Mais na frente, Davi torna-se um dos chefes dos exércitos. E ele luta, ele batalha, e ele aprende aquilo ali, fortalece ele para que ele possa se tornar rei. Como é que um rei poderia ser rei se ele não batalhou, se ele não sabia como é que funcionava a guarda, como é que ele poderia fazer algo sobre o reinado? Então é isso, gente. Meus amigos, confiem no processo. Eu entendo que às vezes você, quando você está numa situação muito difícil, é difícil confiar no processo, é difícil confiar naquilo que está passando. Mas o processo é necessário para te amadurecer, para te fortalecer, para fazer você ser quem você é. Então, eu não sei a situação que você está passando, eu não sei a dificuldade que você está passando, eu não sei exatamente o problema que você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa. Aquilo que Deus vai colocar na tua mão em 2022 será tão extraordinário que o processo que você está passando vai te ensinar, vai te amadurecer para você pegar com toda a força as bênçãos de Deus que vai ser derramada na tua vida neste ano. Ok? Pessoal, eu vou encerrar aqui a nossa live. A gente vai fechar aqui, certo? Eu quero agradecer a vocês de todo o coração que ficou aqui junto comigo, você que entrou, você que saiu, você que ficou, você que vai assistir depois dessa live, você que vai assistir até o final essa live. Compartilha pelo menos com 10 amigos, 10 pessoas que precisem ouvir esta palavra, que precisem ouvir este recado aqui. Compartilha. Se você gostou, deixa seu coração, comenta aí embaixo também. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Ok? Você que está aqui junto comigo no YouTube, deixa teu like, né? Compartilha também esta live. Ajuda mais pessoas, essa mensagem chegar a mais pessoas. Ajuda mais pessoas a entrarem, conhecer esta mensagem. E eu quero, desde já, agradecer vocês. Mas antes, eu quero fazer uma rápida oração e entregar a tua vida a Deus. Você que vai ouvir depois, assistir depois, vou fazer 5 segundinhos de oração. Então, eu queria que você apenas fechasse seus olhos e orasse comigo neste exato momento. Deus, eu te agradeço por mais uma live, por mais um momento sincero diante
da tua presença diante de ti. As pessoas que vão escutar depois, as pessoas que estão escutando, as pessoas que estão junto comigo até agora e ficaram, que saíram, que entraram. Quero que o Senhor abençoe, que o Senhor abra sua visão para que eles entendam o processo, que eles possam reconhecer que o Senhor é o Deus da vida deles e que esse processo que eles estão passando possa tirar eles do fundo do poço, possa ajudar eles a amadurecer, possa ajudar eles a crescer. E eu tenho certeza que através disso eles saberão que o Senhor é Deus na vida deles. E que 2022 seja o ano da promessa, mas também seja o ano do cumprimento da promessa. Que as bênçãos sejam delegadas na vida de cada um. Eu te agradeço por tudo, te agradeço por estar aqui, te agradeço por a inteligência, a capacidade, por tudo. No nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço pelas riquezas, pelas bênçãos, pela prosperidade. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vou ficando por aqui. Aqui no Instagram eu vou fechando. E eu vou agora aqui só para o YouTube para responder perguntas. Se você quiser vir junto comigo no meu canal do YouTube, Lucas Felizardo Oficial, onde eu vou ficar com o pessoal aqui, conversando, respondendo perguntas. Será muito interessante. Vou ficando aqui. Te vejo aí na próxima live, no Café no Deserto. Domingo, espero você aí, Café no Deserto, às 7 da manhã, onde você vai receber uma palavra que vai transformar a tua vida extraordinariamente. Ok? Gente, vou ficando por aqui. Valeu. Fica com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.